Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai. Senhor, nessa noite nós entramos em Tua presença, Pai, e Te agradecemos a oportunidade de estar na Tua casa. Te agradecemos, Jesus, pela oportunidade, Pai, de estar aqui nessa sexta-feira, Pai, dia 11 de fevereiro de 2022, Pai, estudando a Tua palavra. Abençoa os irmãos que já estão aqui, Pai, Guilherme, o Gabriel Soares, o Gabriel Saek, a Cauane, a Tati, o Mário, a Fernandinha, a Monique, a Caroline, a Maria Eduarda, Pai. Que o Senhor possa iluminar o nosso estudo, nos abençoando nessa noite. Em nome de Jesus, amém e amém. Vamos lá, gente, nós vamos aí começar a nossa lição de número 19. E o tema da lição de número 19 é a verdadeira igreja. Esse é o nosso tema de hoje. E é importante, antes da gente nos aprofundar no estudo, né, do Verdade Básica sobre o tema verdadeira igreja, é importante nós pensarmos, se existe a verdadeira igreja, significa que existe a falsa igreja. Será que nos dias de hoje existem falsas igrejas? Será que nos dias de hoje existem falsas religiões? Será que nos dias de hoje existem falsas crenças? A resposta é sim para todas. E nessa noite nós vamos estudar aí sobre a verdadeira igreja. Já para começar a nossa lição, nós fazemos parte da verdadeira igreja, a igreja missionária. Amém ou não amém? Amém. Glória a Deus. Vamos abrir a nossa revista aí na lição de número 19. Abre aí, lição de número 19. Definindo o que é igreja, tá? O significado de igreja é eclésia ou eclesia. A pronúncia correta, gente, é eclesia. Nós, por causa de sermos paulistas, né, tá aqui na região sudeste, a gente é acostumado a pôr um acento na letra E em tudo, né? Se você observar, mas a palavra, a pronúncia é eclesia. O significado de eclesia. Eclesia é a palavra grega que se traduz igreja. No Novo Testamento aparece pela primeira vez em Mateus 16, 18. Vamos lá, quem vai abrir para mim Mateus 16, 18. O primeiro momento onde apareceu a palavra igreja na Bíblia. Exatamente, a confissão de Pedro. Então o Guilherme já está afiado ali. Já começou cedo, Guilherme. O que ele não falou, Monique, na aula passada, que era sobre casais, agora ele vai descontar tudo. Pode ler? Pode ler, vamos lá. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Tá ótimo, obrigado, Guilherme, pela leitura. Então Jesus falando aqui a Pedro e falando sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Muitas pessoas fazem a interpretação errada desse versículo, né? Até alguns grandes ministérios fazem a interpretação, falam que Pedro, ele é a pedra fundamental da igreja. Mas quando nós olhamos para a palavra, Jesus aqui está querendo dizer, não, Pedro, você é apenas um instrumento meu, porque a igreja está fundamentada em Jesus Cristo. A palavra de Deus fala que Jesus Cristo é a pedra rejeitada, a pedra angular e que veio ser a principal. Então Jesus Cristo vai falar isso aí, tu és Pedro e sobre essa pedra, não sobre ti, Pedro, sobre esta pedra, edificarei a minha igreja. Então a palavra aí, vocês estão com a Bíblia? Quem gosta de riscar igual eu? Se puder, risca a palavra minha, porque a igreja ela tem um dono. A igreja, o dono não é o líder do louvor, não é o pastor, não é o obreiro, não é a diaconisa. O líder é Jesus Cristo. Por isso que Jesus fala, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. A igreja tem dono. Tá bom? Este termo, continuando na revista, este termo era empregado naquela época pelos gregos. Quando usado,
o termo se referia a uma assembleia ou congregação de pessoas. Então, na época de Jesus, quando se utilizava o termo igreja, o sentido de igreja era um ajuntamento de pessoas ou uma assembleia, ou assembleia no sentido de ser uma reunião de pessoas, né, para cultuar, tá bom? Vamos lá pro 3? 3. A palavra era a junção de duas palavras, então vocês vão aí preencher na revista de vocês, né, que é o ek, que significa para fora, eclésia, chamamento. Então, a ideia que contém a palavra em sua construção é um grupo chamado para fora. Então, quando eu pensar em igreja, eu vou pensar na raiz que vem do grego, e o significado de eclésia é chamados para o lado de fora. A nossa principal missão, gente, como cristãos, é ótimo estarmos na igreja, mas a nossa principal função é dar testemunho. E o seu testemunho, a maior área abrangente, é do lado de fora, tá bom? Então anotem aí a palavra, tá? Ek, para fora, eclésia, chamamento ou chamado. Todos nós, como cristãos, nós temos um chamado, e esse chamado, ele está além das quatro paredes. Esse chamado está além dos quatro cantos desse templo. Tudo bom, Robson? Pai do Senhor, falando com você. Eu estou tão no automático que aqui falando, Pai do Senhor. Então, eclésia. Todo mundo anotou aí? Chamados para fora, ou chamamento para fora. Então, retomando aí, relembrando, o nosso chamado está além das quatro paredes. Traduzindo, o nosso chamado não está só aqui dentro da igreja missionária, mas está para fora. Isso é igreja, isso é eclésia. Tá bom? Vamos continuar? Na revista de vocês, no A. Eu pulei? Não, né? No Novo Testamento, isso queria dizer uma reunião em casa, porque não havia templos ainda. Tem aí na revista de vocês a referência em 1 Coríntios 10, 32? Abre para mim, 1 Coríntios 10, 32, quem achar primeiro. Então, no Novo Testamento, isso queria dizer uma reunião em casa, porque não havia templos ainda, né? Para a chamada igreja. 1 Coríntios, capítulo 10. Vai lá, pode ler. Portai-vos, de modo que não deis escândalo. Então, portai-vos. O que significa a palavra portai-vos, gente? O que é portai-vos? Comportamento, maneira de ser. Portai-vos. Portai-vos. Não, é portai-vos. Tá bom, Carol? Pai do Senhor. Portai-vos que não deis o quê, Guilherme? Escândalo. Vai lá. Nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus. Nem a igreja de Deus. Tá vendo aí que não tá falando nenhuma placa de igreja. Não tá falando igreja missionária, universal, mundial, seja elas, mas a igreja de Deus. Então aí o apóstolo Paulo está dando esse aconselhamento. Por quê? Isso queria dizer, aí voltando no item A, no Novo Testamento isso queria dizer uma reunião em casa, porque não havia templos ainda. A igreja que nós conhecemos, né, fundada por Jesus Cristo e fundamentada pelos apóstolos, teve as suas origens nos lares. Por isso que a nossa igreja missionária, né, o nosso ministério como um todo, ele valoriza o culto caseiro, que o nosso pastor chama, né? Alguns ministérios chamam de células, outros ministérios chamam de GC, mas o fato é aquele culto dentro da sua casa. E assim se fundamentou e iniciou a igreja, né? Conta-se até a história que a maior igreja cristã, né, a maior igreja evangélica, está na China. Se você estudar a história da China, você vai ver que lá ainda o evangelho é proibido lá na China, né? Quando deu uma aberturinha ali na China, porque a China é um mercado capitalista radical, quando deu uma abertura, quando eles abriram os olhos às autoridades, a igreja cristã ela era muito grande. Porque aonde ela estava localizada? Nos lares das pessoas. Então, a igreja fundamentada iniciou-se nos lares.
Por isso que é importante o nosso devocional, a nossa vida com Deus nos nossos lares, porque potencialmente pode ser que o seu lar vire uma casa cristã, onde porte os cristãos, né? O nosso pastor Jairo mesmo fala que a nossa igreja missionária aqui, esse prédio que nós estamos, começou com culto de crianças. Alguém já viu esse testemunho? Já viu o Robson ele falando que era o culto de crianças, e aí as crianças tinham um ambiente, e foi aonde fundamentou esse templo nosso aqui da igreja missionária, né? Vou pedir para ele relembrar esse testemunho, tá? Vamos pro número 1. É o 1 aí? É. 1. Isso. Uma congregação, meu Deus, me perdi. Uma congregação, a palavra é local. Gente, o meu computador tá novo, eu tô testando ele, tá? Uma congregação local. Então, o uso da palavra eclésia no Novo Testamento, uma congregação local, eu acho que eu pulei essa parte, né, gente? Vocês não falaram nada. É porque toda vez que eu falo, você fala que já passou. Eu pulei. Pode falar, é pra falar. Paz, Ana Clara, tudo bom? É pra falar, eu pulei. Então, a palavra é uma congregação local, tá bom? Que inclui muitos membros. Anotou a palavra local? Parabéns, Carol, isso aí. Vamos lá pro 2? A igreja universal. Nós estamos falando aí das características da igreja de Jesus Cristo, tá? Ela é local e ela é uma igreja universal. É do Macedo, Robson? É isso que quer dizer? É isso que quer dizer, gente, que a nossa igreja é uma igreja universal? Nada contra a igreja do... Ele pegou o nome, ele foi externo. Nada contra o Edir Macedo. Ele é uma bênção, o ministério dele é uma bênção, tá? Mas uma das características da igreja é que ela é universal. Alguém arrisca o que quer dizer uma igreja universal? Universo, né? Oi? É do universo. Que atende apenas poucas pessoas? Não. Que atende o quê? Universo. Todas as pessoas. Sem distinção de cor, raça, né? Homem, mulher, criança, jovem. Atende todas as pessoas. Essa é a igreja universal. Vamos para o próximo? A igreja mística. Anotem essa palavra. Eu lembro que essa palavra caiu na prova que o pastor Jair passou e eu errei essa pergunta aí. Palavra mística. O que significa a palavra a igreja mística? Misturado? Misturada? Também serve. Misturada. Atende todos os povos, línguas e nações. Além de misturada, gente, anotem aí que não tem essa referência. A igreja que faz menção todos os crentes verdadeiros. É a igreja mística. A igreja mística significa o quê? Ela é composta de todos os crentes verdadeiros. Paz do Senhor, Cauã. Não foi pra escola hoje, Cauã? A Karen foi pra escola hoje, né, Karen? Primeiro dia lá no Guilhermino. Eu não fui porque eu fui atrás dessa matéria. Veio por outro caminho. Não tem problema, calma. Depois você resolve isso aí. A Karen, primeiro dia no Guilhermino. A Jaqueline não conseguiu a vaga. Eu no outro dia eu fui lá consegui a vaga. Na minha escola eu não vou conseguir, Robson. Pelo amor de Deus, né? O futuro de... Eu recebo em nome de Jesus. Todo mundo entendeu, gente? A igreja mística. Igreja, não vamos confundir o misticismo com o negócio de bruxaria, nada dessas coisas aí, tá? O sentido da palavra mística são dos crentes verdadeiros, tá bom? C agora, a ideia bíblica de igreja. Então nós vamos falar sobre a ideia bíblica de igreja. A igreja é uma companhia de crentes chamados do mundo e habitados pelo Espírito Santo de Deus, cujo principal ministério para com Deus é a oração e para com seus comembros, irmãos, é a exortação e a consolação. Então o autor dessa frase aí é o Paradinton, tá no livro dele na página 276. Interessante que ele fala aí, ó, é o chamado da igreja, que a igreja ela é formada por membros que são chamados da onde? Do mundo. Risca a palavra mundo aí. Eu vou riscar. Crentes chamados do mundo e habitados por quem?
Pelo Espírito Santo de Deus. Então anota aí as características da igreja bíblica. Tem igreja que prega que o Espírito Santo não existe. É igreja? Não. Está fora da característica. Cujo principal ministério para com Deus é a orar. O que é uma oração? Olha só, um momento que você fala com Deus. O que é uma oração, Mário? É um momento de comunhão com quem? Com Deus. O que é uma oração, Karen? O que é uma oração? É o momento que você fala com Deus, tá? E para com seus membros. Aqui está falando de relacionamento. A exortação. O que significa a palavra exortar? Deixa eu ver se vocês lembram. Ensinar. Que mais? Amar. Olha aí, mas tem mais coisa. Tem uma principal. Exortar. Chamar a atenção também. Mas tem a primeira definição da palavra exortar. Anotem, exortar igual a animar. Fica a dica, Fernandes. Exortar, Cauã, é igual a animar. Oi? Exortar é igual a animar. E consolar. Anotaram? Não entendi, Cauane. Não, eu estava perguntando qual foi a aula que você falou. Eu acho que você faltou, viu? Você faltou. Ou eu sonhei? Vocês vão falar que eu sonhei na explicação. Eu falei. Vamos pro 2? 2. O fundamento das igrejas cristãs é o mesmo. E qual que é o fundamento da igreja cristã, gente? Qual que é o fundamento de uma igreja cristã? Jesus Cristo. Não pode ser o Buda, senão seria budismo, né? Então, o fundamento da igreja cristã é Jesus Cristo. A igreja possui um corpo. E o cabeça quem que é? Jesus Cristo é o cabeça da igreja. A avó. Olha um monte de... Qual o fundamento da igreja? Com certeza. Qual o fundamento da igreja? Jesus Cristo é o fundamento da igreja. Ó, por favor, não faz pegadinha. Não faço pegadinha, não gosto. Não, ele não faz. Não faço. Eu já tô Quem já fez uma coisa só. Sabe, né, Cauã? Eu vou falar, eu já tô com medo da prova. Tá com medo da prova? Gente do céu. Sou péssima em prova. Vocês estão em prova desde a lição de número 1. Glória a Deus. Vocês não estão percebendo? Qual que é o fundamento da igreja? Jesus Cristo é o fundamento. E quem é a representante de Jesus Cristo na terra? A igreja. Tá bom? Eu lembro de um obreiro que está aqui na nossa igreja que Jesus Cristo, ó, o pastor perguntou: quem é o representante de Deus e Jesus Cristo na terra? Aí a pessoa falou: o Papa. O catolicismo ensina isso, gente. O catolicismo ensina que o representante de Deus na terra é o Papa, né? É a doutrina católica. Quando nós olhamos para a doutrina bíblica, a representante de Deus e Jesus Cristo na terra é a igreja, tá bom? Vamos lá, os propósitos da igreja? Tem aí na revista de vocês? Tem. O que é um propósito? Uma missão. O que mais que é um propósito? Um foco. O que é um propósito? Um fundamento? Sim. Um alvo. O que é um propósito mais, gente? Vocês estão acertando. Hoje vocês estão demais, hein? São inspirados, né, Robson? O que é um propósito? Eu, quando namorava com a Thalita, eu falei: Thalita, vamos entrar num propósito para casar. O que é um propósito? Orar. Um compromisso. Propósito é um alvo, uma missão, um objetivo. Um propósito é um caminho a ser trilhado, um caminho a ser seguido. Então nós vamos falar dos propósitos da igreja. E qual que é o primeiro propósito da igreja? Glorificar a Cristo. Que lindo, né? Coisa bonita, não é, Robson? O que você acha?
Né? Que coisa maravilhosa. Um dos propósitos da igreja é glorificar a Cristo. Principal O propósito. que é glorificar a Cristo, Carol? Ai, meu Deus do céu. Glorificar Cristo. É. Como dizer, tudo por ele, tudo pra ele. O que é glorificar Cristo para você, Robson? Reconhecer a grandeza de Deus. Reconhecer a grandeza de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Não é por isso. Tem que ser grato, né? Tem que ser grato. O que é glorificar, Gabriel, para você e a Cristo? Hã? Dá toda a honra e toda a glória pra Deus. Dá toda a honra e toda... O que é glorificar, Tati, para você e a Cristo? Tô pensando. Tá, olha só. É porque é tanta coisa pra gente que é da igreja, a gente glorifica a Deus de diversas maneiras, né? O que é glorificar a Deus pra você, Ana Clara? Glória pra ele. Dá glória pra... Quando eu dou glória a Deus, eu tô glorificando a Deus? Sim, com certeza. Quando eu estou orando, eu estou glorificando a Deus? Quando eu estou lendo a Bíblia, eu estou glorificando a Deus? Quando eu estou dando bom testemunho, eu estou glorificando a Deus? Sim. Quando eu estou fazendo bem, eu estou glorificando a Deus? Olha só, então olha só, o objetivo da igreja, glorificar a Deus. Quando o irmão estiver pregando e falar da glória, pode dar glória porque é de Deus. Tá bom, gente? Então... Até porque você pode dar glória quem está no Espírito. Quem está no Espírito. Então assim, o pregador falou da glória, da glória. Oh, eu sou de veio pentecostal. Hoje. Pode Vamos- exagerar. Já eu subi o pentecostal. Vamos continuar? Este é o propósito primordial. O que é uma coisa primordial, gente? Essencial. Essencial, principal, que não pode faltar. Então, assim, um dos propósitos da igreja é glorificar a Deus. A palavra está em Efésios. Nossa, eu amo a carta aos Efésios. Capítulo 1, versículo 4. Vamos ver quem abre aí e acha para mim, por favor? E leia alto. Achou, Carol? Já foi, né, Carol? Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo. Olha que palavra forte, gente. O que Deus escolheu quando, Carol? Antes da criação, gente, antes da criação. Antes da criação. Qual que foi a palavra da irmã Neta ontem, Carol? Você se recorda? Jeremias, porque eu te escolhi no ventre da sua mãe. Antes de que você se formasse, eu tinha te escolhido. Olha só. Então, olha que lindo. Ele nos elegeu, na minha tá elegeu ou nos escolheu antes da fundação do mundo. Pra quê? Vai lá. Para sermos santos. Para sermos o quê? Santos. Em determinado contexto, gente, o cristão ele é santo. Pode falar sem medo. A palavra santo não é separado? Separado. Então, se a pessoa chegar e falar, santo só Jesus, não, irmão, sou santa. E estou no caminho da santificação. Não, sou separado. Sim, sou separado. O povo tem uma mania. Vai lá. E O irrepreensível. que é uma pessoa irrepreensível, gente? Não tem motivo pra falar daquela pessoa. Parabéns, Monique. Todo mundo ouviu, gente? Repete Jesus, né? repete pra gente, Monique. O que é uma pessoa irrepreensível? Que não tem motivo pra falar daquela pessoa. Exatamente. Vai lá, Carol. Mas tem gente que arruma. O ser humano arruma motivo, é verdade. Ao ver de Deus, não é? Tipo, Ao ver de... essa palavra aqui é tipo os olhos Irrepreensível, você vai continuar. Vai lá depois, vai explicar. em sua presença. Em sua presença ou diante de Deus. Vai lá. Mais o 5 agora? Pode ir lá. E em seu amor nos predestinou para sermos adotados como filhos. Ou seja, predestinou, tinha um destino já antecipado, já marcado e traçado para nós. Vamos lá, Carol. Por intermédio de Jesus Cristo, segundo a benevolência da sua vontade. Nossa, que palavra. Continua pra gente. Olha o 6. Para o louvor da sua gloriosa graça. Então, para o louvor da sua gloriosa graça. O que está significando aí? Ele nos chamou. Vai lá, Carol. A qual nos ortogou, meu Deus Cristo, a qual nos ortogou gratuitamente no amado. Então tá ótimo, gente. Então tá aí. Todo o nosso propósito de glorificação a Deus. Antes da fundação do mundo, todos nós já éramos escolhidos e também chamados. Eu vou até colocar a palavra chamados por Deus, tá bom?
Vamos lá, gente, o segundo motivo, o segundo propósito da igreja. Então, o primeiro propósito qual que é? Glorificar é o primeiro propósito. O segundo propósito também que eu acho lindo, evangelizar o mundo. Então, igreja para ser igreja tem que glorificar. Igreja para ser igreja tem que evangelizar o bairro dos Pimentas, é isso? Ah, tem que evangelizar Guarulhos, Robson. Não, tem que evangelizar só o estado de São Paulo. Tem que evangelizar o quê? O mundo, tá? A referência está em Marcos 16:15. Quem acha para mim? É um texto que pode marcar que vocês vão pregar muito nesse versículo. O Mário já sabe. O Mário já sabe? Pode ler, Mário, pode falar. Ide por todo mundo e pregai o... E tem uma complementação ainda do versículo, Mário. Ah, ótimo, Monique. A toda criatura. Então, ide, Jesus Cristo falando, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então, os propósitos da igreja, primeiro, glorificar a Deus, e o segundo, evangelizar. O primeiro propósito da igreja é glorificar a Deus, e o segundo é evangelizar. O primeiro propósito da igreja é glorificar a Deus, e o segundo é evangelizar. Vamos lá, gente. C. Qual que é o terceiro propósito da igreja? Edificar. Anotem a palavra edificar. Você está colando na internet, Cauane? Esqueceu a Bíblia? Eu vim da escola pra cá. Tá bom. Foi dispensada, Cauane, hoje? Não, é porque teve reunião 6 horas, aí eu fui pra cá. Tá bom. Edificar, então, terceiro propósito da igreja, edificar espiritualmente os crentes, capacitando-os, assim para o serviço de Deus. O que é edificar, Ana Clara? O que é edificar, Karen? O que é edificar, Cauane? O que é edificar, Gabriel? O que é edificar, Mário? Não lembro aí. O que é edificar, Cauã? Levantar alguém? Levantar. O que é edificar, Guilherme? Meio que escolher uma pessoa num cargo para a edificação da igreja. Você explicou o fundamento. O que é edificar, Monique? Construir. Construir. Eu ia chegar na Carol, ela já acertou. Construir. A palavra, gente, edificar, o principal objetivo, o sentido da palavra edificar é levantar mesmo. O Cauã respondeu muito bem. Parabéns, Cauã. Então, os propósitos da igreja, edificar espiritualmente, ou seja, levantar. O Espírito Santo, ele levanta, ele não derruba. Vai dar problema. Melhor não. Me segura aqui, Deus. Edificar espiritualmente os crentes, capacitando-os, assim, para o serviço de Deus. Então, um dos propósitos da igreja é edificar e dando capacidade para esses membros. Efésios 4:11. Quem lê aí? Efésios 4:11. Só o versículo 11. Pode ler, Cauane. Foi ele quem deu dons às pessoas. Ele escolheu alguns para serem apóstolos, outros para serem profetas, outros para serem evangelistas e ainda outros para ser pastores e mestres das igrejas. Ótimo. O nosso pastor, ele sempre faz uma simbologia, gente, com Efésios 4:11. Ele sempre vai perguntar, o que significa o polegar? O apóstolo, Efésios 4:11. O que significa o indicador? Profetas. O que significa o do meio? Evangelista. O que significa esse dedo, que é o dedo anelar? Pastores, que é a mão que vai o anel, que é o compromisso. E o que significa o dedo mindinho? Professores ou mestres, né? E ele sempre gosta de fazer assim, ó, que um tem que estar em acordo com o outro, tá bom? Então aí é um dos ministérios da igreja: edificar, evangelizar e glorificar. Ailson, a igreja tem outros propósitos? Tem.
mas fundamentalmente esses são os principais. É difícil você falar de outros propósitos da igreja que você não fale sobre glorificar, que você não fale sobre evangelizar, que você não fale sobre edificar. Você pode pôr até outros pontos, mas esses são essenciais, tá bom? Vamos lá, gente, vamos continuar? Agora é a autoridade principal da igreja, é isso? A autoridade principal da igreja é o irmão Ailson, é isso? Não, senhor. Vamos lá? Autoridade principal da igreja, não foi? Foi. Jesus Cristo é o cabeça ou a cabeça da igreja, tá? Então a gente pode falar que Jesus Cristo é a cabeça como substantivo ou o cabeça, utilizando o como artigo, como o principal, tá bom? Aula de português, tá? Então, uma aula de português, um tostão, não tava na coisa, tá? Então a gente pode falar que Jesus Cristo ele é a cabeça, usando como substantivo, ou a gente pode utilizar a palavra o cabeça, ou o artigo masculino. Vocês lembram? Qual que é o artigo feminino? Alguém falou Cauã? Tá na escola. Quem foi seu professor de português no ano retrasado? Fui eu, saí Cauã. E o seu, Gabriel? Fui eu também, Gabriel. Vambora. Então Jesus Cristo é a cabeça da igreja ou o cabeça da igreja. A cabeça no sentido de fazer parte de um corpo, ou o cabeça como líder principal, ou como o principal. Tá bom? Então tá certo as duas colocações. Então o cabeça da igreja é Jesus Cristo. Número 1 na revista. Ele é a autoridade o quê? O que é a autoridade máxima, Mário? É aquele que pode tudo. Que manda. Por exemplo, lá na Localiza, qual que é a sua função, Robson? Mandar. Oi? Mandar. Mas qual que é a sua função lá? Supervisor. O Robson dá uma ordem. Tem alguém acima de você? Muita gente. Na sua área que você é o supervisor, quem é a autoridade máxima na empresa? O presidente. O presidente CEO. Olha aí, ó. Isso é uma autoridade máxima. Lá na minha escola, eu sou o coordenador. Eu posso... Paz, Pedro, tudo bom? Lá na minha escola, eu sou coordenador. Eu posso dar uma ordem. Tá bom, Fernandes. Chego lá e recebo em nome de Jesus. É a segunda profecia, só hoje, de diretor. Só nessa aula. Só nesta aula. Deus fala na aula. Você ouviu o que o Calma falou? Futuro diretor. Já é o segundo... Eu posso dar uma ordem lá na coordenação, mas quem é a autoridade máxima da educação? É o secretário da educação, que hoje se chama Rocieli Soares. Ele pode dar uma ordem, é a autoridade máxima. Jesus Cristo na igreja, ele é a autoridade máxima. E graças a Deus que ele é a autoridade máxima, porque o comedor de arroz e feijão, igual nós, a gente é muito errante. Sim ou não? A gente é movido a sentimentos muitas vezes? Emoções? A gente tem os nossos preferidos? Sim ou não? Vamos falar a verdade? A gente tem aquelas pessoas que a gente não vai muito com a fachada? A gente serve para ser autoridade máxima de uma igreja? Nunca. E quando eu falo igreja, eu não estou falando ministerialmente, mas estou falando a igreja num âmbito maior. A igreja universal, que não é a do reino de Deus, tá? Quem é a autoridade máxima? Jesus Cristo. Tem o A de vocês? Tem. A cabeça e o corpo. Efésios 1, versículo 22 e 23. Leia aí para mim, quem achar primeiro. Não, desculpa, eu falei a referência errada. É 1 Coríntios capítulo 12, 12. 1 Coríntios. É uma complementação. Aqui tem as duas referências, a de vocês, né? A mais completa é 1 Coríntios 12, 12. Ó o Pedrão. Paz, Pedrão. Tudo bom, Pedrão? Pedrão tá bonito, meu Deus, Pedro. Menino bonito. Vamos lá, gente, que a Carol quer terminar hoje, eu também. É 1 hora para cada aula. Cristo é como um corpo, Vai lá. o qual tem muitas partes. Sim. E todas as partes, mesmo sendo muitas, formam um só corpo. Assim também
judeus e não-judeus, escravos e livres, fomos batizados pelo mesmo Espírito, para formar um só corpo. Sim, continua. E a todos nós foi dado de beber do mesmo Espírito. Do mesmo Espírito. Vai lá. Pois o corpo não é feito de uma só parte, mas sim de muitas. Tá claro para todo mundo, gente? Um corpo não é feito só do dedo. Vocês já viram algum dedo andando sozinho por aí? Quem já viu? Já viu algum pé, Ana Clara, andando sozinho por aí? Ou um pé passando ali? Alguém já viu? Não. Mas o corpo, ele é formado por muitos membros, né, Mari? Já pensou, Mari? Se você vê uma orelha andando por aí, você vai cair, você vai sair correndo. Assim é a igreja. A igreja, ela é um corpo, mas o cabeça é só um, e o nome dele é Jesus Cristo. Continua para mim, Cauane, para nós. Se o pé dizer, já que não sou mão, não sou do corpo. Não entendi, volta aí. É 15. 15, vai. Se o pé dizer, já que não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser corpo. Olha aí, vai lá. Se o ouvido dizer, já que não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser corpo. Agora o 17. Se o corpo todo fosse um olho, como poderíamos ouvir? E se o corpo todo fosse ouvido, como poderíamos cheirar? Assim, Deus colocou cada parte diferente do corpo, conforme Ele quis. Pode continuar. Se o corpo todo fosse uma parte só, não existiria corpo. De fato, existem muitas partes, mas só um corpo. Tá ótimo, tá aí, obrigado, Cauane. Então é o que o apóstolo aí, Paulo está falando, não. O corpo, ele possui várias partes. Ouvido é ouvido, o olfato, na dela para cheirar, mas na minha versão tá olfato, né? O nariz é o nariz. Então cada um tem o seu lugar no corpo de Cristo. Não necessariamente a orelha tem a mesma função que o nariz. Não necessariamente o nariz tem a mesma função que o olho. Mas o que o apóstolo Paulo está falando? Que todos os membros são importantíssimos. Todos têm a sua importância e o seu valor. E até aqui me arrisco a dizer que os principais membros do corpo não são vistos. Qual que é um dos nossos membros ou até órgãos fundamentais do nosso corpo que a gente não consegue ver? Coração. Qual outro? Rim. Qual outro? Rim é importantíssimo, Carol. Você falou de rim, eu que tenho um pouquinho de pedra no rim, então, meu Deus. Gente, o rim quando dói, gente, é Coca-Cola que eu tomo demais. Rim. Quem falou aí? Qual outro membro que a gente não consegue ver? E é importante? Fígado, meu Deus. O nosso fígado, ele tem mais de 205 funções. Vocês sabiam? O fígado. Então imagina se Jesus Cristo, na sua infinita sabedoria, chama você para ser um fígado. O fígado, ele tem mais de 205 funções. Meu Deus, Jesus, misericórdia. Agora quer ver o interessante? Tira o fígado do corpo e deixa ele do lado de fora. O que acontece? Morre. Então, independente. Todos nós temos um corpo. Fazemos parte de um corpo. E qual é o corpo de quem? De Cristo. Então é importante a gente estar ligado ao corpo de Cristo. Porque se você estiver desligado, você pode ter mais de 205 funções. Você morre. Todo mundo entendeu? Falei rápido? Não. Vamos continuar, gente? B. O fundamento e o edifício. Tem na de vocês? Sim. O fundamento e o edifício. A referência, abram para mim 1 Coríntios capítulo 3, versículo 9. E é só uma folha só, mas a gente demora. O que está escrito aí? 1 Coríntios capítulo 3, versículo 9. Vocês vão pregar muito nesse versículo em nome de Jesus. Quem achou? Achou, Fernandes? Não, vamos lá. Você achou, Ana Clara? Achou? Vamos procurar. Achou, Gabriel? Sai. Vamos ler pra gente, Gabriel, por favor? 3:9, né? Isso, 1 Coríntios 3:9. Porque Esse porquê aí, gente, tem um porquê na revista de todos vocês? Porquê? A gente tem que lembrar que na língua portuguesa, quando vem o porquê escrito junto, é uma explicação.
Então, no texto, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele está explicando. Então, quando a gente lê um texto, a gente tem que prestar atenção nesses detalhes. Se o porquê fosse separado, seria uma pergunta. Então, o apóstolo Paulo está dando uma explicação. Então, quando a gente lê um versículo, a gente tem que tomar cuidado nesses pormenores. Por quê? Vai ele estar explicando. Nós somos cooperadores de Deus. Cooperadores de Deus. O que é um cooperador? Que ajuda, que coopera. Vai lá, porque nós somos cooperadores de Deus. Vai, Gabriel, não vou te interromper, não. Sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Nós somos o que? Lavoura de... O que é uma lavoura, gente? Que não tem ninguém da roça aqui, né? É uma plantação, é um lugar onde você faz, você planta algo. E o apóstolo Paulo está falando que nós somos uma lavoura de Deus. E para que aí? Está escrito aí, Gabriel? E edifício de Deus, ou algo. O que significa a palavra edifício? O que é um edifício? Uma construção, né? Algo a ser edificado. Nós somos lavoura de Deus e edifício de Deus. Continua, Gabriel. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele. O que o apóstolo Paulo está falando, gente? Eu pus o fundamento. Qual que é o fundamento? Qual que é o fundamento da igreja? Qual que é o fundamento da igreja? Qual que é o fundamento da igreja? Até a Maria Eduarda aceitou Jesus Cristo. O apóstolo Paulo está falando, eu coloquei esse fundamento. E veio outro, e o que fez aí? Edificou. A gente tem um contemporâneo do apóstolo Paulo, ou seja, o que é um contemporâneo? É uma pessoa que viveu a mesma época, chamada Apolo, que era pregador da palavra de Deus. E junto com Apolo existiam também outros servos de Deus, até apóstolos e discípulos. Mas o apóstolo Paulo está falando, eu coloquei o fundamento. A gente entende na teologia, e eu já falei aqui, mas eu vou repetir para vocês entenderem, que Jesus Cristo veio e fundou a igreja. E o apóstolo Paulo doutrinou a igreja. Teve assuntos que o apóstolo Paulo falou abertamente que Jesus Cristo não falou. Por isso que o apóstolo Paulo está falando, eu coloquei o fundamento. Aí veio outro e edificou. Continua aí, Gabriel. Edifica sobre ele, mas veja cada um como edifica sobre ele. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Que palavra bonita, gente, que o apóstolo Paulo falou. Ninguém pode pôr outro fundamento. E o fundamento é Jesus Cristo. E já está colocado. Tem outras igrejas que estão pondo como fundamento, gente, como eu vou explicar para vocês? Como fundamento, para vocês entenderem rápido. Autossalvação. A pessoa pode se salvar. Tem ministério que se coloca. A pessoa ela tem como se salvar. Está tirando o fundamento. Qual que é o fundamento? Jesus Cristo. Tem outras igrejas que colocam. Nossa, eu quero uma palavra para explicar para vocês entenderem. Que a pessoa por si só pode se completar. Ou seja, está tirando o fundamento que é Jesus Cristo. A salvação vem pela fé, através de Jesus. Então o nosso fundamento, ele é Jesus Cristo. Tá bom? Vamos continuar na revista? Onde que eu tô? C agora? A videira e os ramos. João 15, versículo 1. Vamos lá, vamos ver quem abre aí e acha. Eu tenho 7, 9, 10 mensagens sobre isso. Né? A videira. Vamos lá, João 15. Para de brincadeira aí, ó. Tirou minha atenção. Estamos falando, gente, sobre a autoridade principal da igreja, tá? Os fundamentos. Até tem a campanha do nosso pastor, né? Que acho que é o fundamento da igreja. É domingo nessa campanha, né? Mateus 7. Mateus 7. 7:24? 7:24. O que diz aí João 15? Eu sou a verdadeira videira e o meu pai o agricultor. Pode continuar, Monique, por favor. Todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele o corta. Todo que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto. Pode continuar, Monique. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em
Como não pode um ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Muito fruto. Isso aí, vai lá, Monique, desculpa. Porque sem mim nada podeis fazer. Lê até o 7, Monique, por favor. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerdes em vós, pedireis o que quiseres e vos será feito. Então tá ótimo, obrigado, Monique, pela leitura. Eu sou a videira verdadeira. Essa igreja está ligada a Jesus Cristo. Jesus Cristo mesmo está falando que nós somos os ramos. O que é um ramo de uma árvore aí, o Guilherme? O que é o ramo? Uma raiz. Uma raiz? Não é uma raiz. O que é um ramo, Carol? De uma árvore? Algo que está ligado no galho. Algo que está ligado ao caule principal. É como se fosse o galho mesmo. É como se fosse o galho. E esse galho ou esse ramo tem que frutificar. Tá bom? 1 Coríntios capítulo 3, versículos 5 ao 8. Vamos abrir aí? Estamos falando sobre videira e os ramos. Vamos falar um pouquinho aí um irmão completando o outro. Vamos ver o que o apóstolo Paulo fala. 1 Coríntios capítulo 3, versículos 5 e 8. Ixi, hoje eu vim ler a Bíblia. Glória a Deus. Vamos lá? 1 Coríntios capítulo 3, versículos 5 ao 8. E achou, Pedro? Lê aí pra gente, Pedro. Fica olhando pra minha cara com a Bíblia aberta, eu acho que você achou. Vai lá, lê alto. Pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministros pelos quais querestes, e conforme o que o Senhor deu a cada um. Tá ótimo, então o apóstolo Paulo está perguntando, quem é Paulo e quem é Apolo? São dois ministros pelos quais vocês cresceis, ou ouviram a palavra de Deus, né? E que o Senhor deu a cada um. Vai lá, continua, Pedro. Eu plantei. Eu quem, gente? Quem está falando que plantei? Paulo. A gente tem que entender quem está falando. Eu plantei. Paulo regou, mas Deus deu o crescimento. Essa é a parte fundamental, gente. Quem gosta de riscar igual eu, risca. Quem dá o crescimento? Deus. Então o apóstolo Paulo está falando, eu plantei. É importante plantar? Sim. Aí ele vai falar, mas o Apolo, que é o meu irmão, regou. É importante regar? Sim. Mas ele vai fechar com o quê? Quem deu o crescimento foi o Senhor, tá? Continua aí. Por isso... Eu que planta é alguma coisa. Sim. Rega, mas Deus que dá o crescimento. Olha, o que o apóstolo Paulo falou? Ó, quem planta, não é nada. Quem rega, também não é muita coisa. Mas o importante é quem dá o crescimento. E quem dá o crescimento? Deus. Ah, vocês estão prestando atenção no texto aí. Vai lá, continua, Pedro. O que planta e o que rega são um. Peraí, Pedro, de facção, informação importa. Para aí. O que planta e o que rega é cada um no seu lado, Mário? É isso que está escrito aí? Não. O que planta e o que rega é cada um no seu time? Não. Time Robson, time Ailson. É isso que está escrito? Não. O que planta e o que rega, eles são um. Então vai lá, continua. Mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Há uma recompensa para todos, tá bom? Então nós estamos falando aí sobre crescimento. Um precisa do outro. Eu preciso do Guilherme, o Guilherme precisa da Ana Clara. Ana Clara precisa do Sidney ali, que chegou para a segunda aula. Todo mundo precisa de todo mundo. Quem dá o crescimento? Deus. Bom, vamos continuar? Ainda falando, o esposo e a esposa. Efésios 5, versículo 22 e 23. A gente falou muito sobre isso na aula passada, né? Meu Deus do céu. Vamos lá. O que está escrito aí? Estamos falando sobre a autoridade de Cristo, tá? Não vamos perder o foco. Já falou disso semana passada. Vamos ler.
Vamos, e leia, Monique, Efésios 5, 22 e 23. Ah, é sobre a mulher. Aí você vai ler, leia. E vós... As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Então tá ótimo. Então aí, assim como o marido é o cabeça do lar, Jesus Cristo é o cabeça da igreja. Verdades que precisam ser ditas. Segura, Carol. Entendidas. Vamos continuar, gente? Nossa identificação em Cristo é o batismo. Coloca aí. Pulei não, tá certo. Nossa identificação em Cristo é o batismo. Coloca aí. Eu acho que eu inverti. Não inverti. Inverteu. Eu acho que eu... Sublinhou a palavra cabeça, mas é batismo. Era para sublinhar batismo. Mas a palavra é batismo. Então, quando nós somos identificados com Cristo, a palavra identificados aí significa quando nós nos parecemos com Cristo, quando nós temos as características de Cristo. Isso é o significado aí pleno da palavra identificados com Cristo. Somos identificados no batismo. Na revista, através do batismo, nós nos identificamos com Cristo e damos testemunho público da transformação interior que Ele realizou em nós. Romanos 6, do versículo 1 ao 6. Quem tem aí, abre e lê. Romanos 6. 1 ao 6. Isso. Vai lá, Carol. Então, qual seria a conclusão? Devemos continuar pecando a fim de que a graça seja ainda mais exaltada? Eu li esse capítulo umas 3 vezes. Vai lá. De forma alguma. E ponto, gente. Então aí, ó, o apóstolo Paulo ele vai fazer um discurso que é importante a gente entender o contexto. E ele vai falar, que diremos? Permanecemos no pecado para que a graça abunde? Ele vai responder, não é para permanecer no pecado não, de modo nenhum. Vai lá. Nós... De forma alguma. E nós morremos para o pecado, como seria possível desejar viver sob seu domínio? Não tenho tempo para falar sobre isso, gente. Vamos lá, vai, Carol. Ou ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos igualmente batizados na sua morte. Continua. Portanto, fomos sepultados com Ele na morte por meio do batismo, com o propósito de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma nova vida. Continua. Se desse modo fomos unidos a Ele na semelhança da sua morte, com toda certeza o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Glória a Deus. 6. Pois temos conhecimento de que a nossa velha humanidade em Adão foi crucificada com Ele, a fim de que o corpo sujeito a pecado fosse destruído, para que nunca mais venhamos a servir ao pecado. Então tá a nossa identificação, gente, com Cristo no batismo. Aí nós somos identificados com Cristo. O texto a Carol leu muito bem. Nós somos identificados em sua morte, circula aí. Nós somos identificados em sua sepultura e em sua ressurreição. O batismo representa muito bem isso nas águas. Vocês conseguem perceber? O batismo? Vamos fazer uma simbologia aqui olhando para o batistério? A gente desce como se tivesse a 7 palmos, né? Hoje não é mais 7 palmos, hoje tá menos, né? Tá bem menos. A gente desce aqui no batismo, a gente tá lá, a água mais ou menos aqui, na altura do umbigo. O que o pastor faz? Deita a gente, representando a nossa morte para o mundo, para o pecado. E quando ele nos levanta, o que representa? Uma ressurreição, uma nova vida, uma vida para com Deus. Não foi assim não no sentido de pecado, mas Jesus Cristo não foi morto e morreu? Ao terceiro dia, o que aconteceu com Jesus? Ressuscitou. A mesma coisa é o simbolismo do batismo. Só que diferente de Jesus, que Jesus não tinha pecado, mas Jesus, ele levou os nossos pecados. Está todo mundo entendendo?
Jesus não pecou, mas ele levou os nossos pecados. Morreu, ressuscitou, é o nosso simbolismo do batismo, tá bom? Essa é a nossa identificação com Jesus Cristo. Agora qual que é o 4? Em sua posição celestial, sentado sobre o seu trono de autoridade e glória. Efésios 2, capítulo 4. Lê só o versículo 4. Vamos lá, gente. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, Lê o 5 para completar. e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Ele nos deu vida juntamente com quem, gente? Com Cristo. Continua. Vê o 7, Monique. E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Aí vem, gente, então nós temos acesso ao céu, ao reino celestial, quando nós nos identificamos com Jesus Cristo. Eu estou falando de identificação. B. O batismo por imersão simboliza claramente essa identificação do crente com o Senhor. Acabei de falar, né? Ser submergido, né? Representa a morte da vida antiga. Ser levantado representa a ressurreição com a vida nova. E o 3 é a união com Cristo. Após o batismo eu estou simbolizando publicamente que eu sou uma pessoa de Deus, tá? 5. As provisões que Deus proporcionou, tudo que precisamos. Tá todo mundo acompanhando? Sim. Nosso Senhor providenciou 4 elementos chaves para que a sua igreja possa crescer e cumprir seus propósitos enquanto estiver aqui na terra. Então tem 4 elementos fundamentais que Jesus Cristo proporcionou. O que é proporcionar, Sidney? O que é proporcionar, Mário? Acrescentar. O que é proporcionar, Guilherme? Colocou. Proporcionar é dar, é disponibilizar, é entregar. Então tem 4 elementos. Qual que é o primeiro? O Espírito Santo. Então o primeiro elemento aí disponibilizar é o Espírito Santo. Vamos ler aí João 16? João 16. A missão do Consolador, Guilherme, muito bem. Parabéns. Então, um dos elementos-chave, eu vou pôr a palavra como elemento, eu sei que o Espírito Santo não é um elemento, mas aqui eu estou falando uma área de estudo, tá? Então, um dos elementos é o Espírito Santo. O que diz João 16? Não, lê alto, que a Ana Clara não está ouvindo. Tendo vós dito estas coisas para que vós não escandalizeis, expulsávamos das sinagogas, bem mesmo... Você está lendo João 16 mesmo? Sim. Tá, vai lá. 16, versículo 7. Eu não falei o versículo 7, desculpa. Versículo 7. Todavia, digo-vos a verdade, e que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Versículo 8. É. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Então tá ótimo, gente. Um dos elementos chaves que Jesus Cristo proporcionou à igreja, a nós, como igreja, o Espírito Santo. Item 2. Tá aqui, ó. Item 2. A Bíblia. O que é a Bíblia, Tati? A palavra de Deus. Gostei. Simples, rápido, objetivo, sem conversa, sem enrolação. A Bíblia é a palavra de Deus, tá? Então a Bíblia. E a Bíblia, gente, ela é inspirada, tem os autores que escreveram os 66 livros, e ela é inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Então a Bíblia, o que é, Tati? A palavra de Deus. Vamos ler aí 2 Timóteo, capítulo 3, 16? O que o apóstolo Paulo está falando para aquele jovem pastor Timóteo, que em muitos momentos estava desanimado, até um pouco doente, triste, né? 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17. Quando o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, falou: Timóteo,
vou te falar uma coisa sobre a palavra de Deus. O que é que ele disse aí? Toda a escritura é inspirada por Deus. Toda a escritura é o quê? Inspirada por Deus. Todos os capítulos, todos os livros, todos os versículos são inspirados por Deus. Então não existe alguém falar, esse versículo aqui ele não tem nada a ver. Toda a escritura é inspirada por Deus. E todo versículo faz menção ao outro. A principal revelação da Bíblia é Jesus Cristo. Então toda a escritura é inspirada por Deus. Continue, Carol, por favor. Proveitosa para ministrar a verdade. Proveitosa, então objetivo para ensinar a verdade, né? Para o que, Carol? Para repreender o mal, para corrigir os erros e para ensinar a maneira certa de viver. E o 17? A fim de que todo homem de Deus tenha capacidade e pleno preparo para realizar todas as boas ações. Então tá ótimo aí, gente. O objetivo da palavra de Deus, corrigir, exortar, a fim de que cada homem, a palavra homem não é só sexo masculino, mas é o feminino também, esteja perfeito ou preparado para a obra de Deus. É o manual do crente, a Bíblia. Hebreus 4:12, se eu não me engano, fala que a palavra tem vida, né? A palavra... Lê pra gente, Hebreus 4:12. É um dos versículos que o pastor ama. Hoje vocês estão querendo dar o Novo Testamento inteiro, hein? Os pequenos textos para ver se a gente acha. Sim, você falou que era uma folha, eu tô tentando correr aqui, mas não tá dando não. Hebreus o quê? Hebreus 4:12. Vai falar vai falar de uma das funções da palavra de Deus e vai quebrar até alguma doutrina que fala que não existe alma. Lê. Pode ler, Pedro, alto. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito. Da alma e do espírito. Tem doutrina que fala que a pessoa só tem espírito, mas a pessoa possui também uma... Foi a pregação da Neta ontem, né? A alma, Carol, é relacionada a emoções, o espírito, o intelecto. Tanto que o nosso pastor ele nos ensina que a alma está onde? Aqui. E o espírito na mente. Que é o nosso espírito mesmo. Que é o nosso espírito, tá? Então existe diferença. É óbvio que com esses 20 segundos de explicação, eu não consigo definir 100% do que é alma e do que é espírito. Mas a grosso modo, alma, fonte das emoções, espírito, intelecto, razão, tá bom? Vai lá, Pedro. Das juntas e medulas. Juntas e medulas. É apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Olha aí, a palavra de Deus, viva e eficaz. Me segura, Jesus, que eu não posso pregar nisso. Discerne, né, que a gente tá pensando. O que é discernir? Então, você falou que é inspirada por Deus, então inspirada é que ela tem vida, né? Que ela tem vida, é a conexão. E ela disse E o que é discernir? separar coisas. Discernir é separar? Discernir, gente, é entender. Sabe? Entender e ainda mais, entender aquilo que a maioria não entende. Quando você tem o discernimento de Deus, a maioria não entende, mas Deus te dá a capacidade, te dá o discernimento de você entender aquilo que os outros não entendem. Porque quando você entra num ambiente e você sente, nossa, que peso que é esse ambiente? Alguém já passou por isso? E tem outras pessoas que entram e não sentem nada. Geralmente as pessoas que não conhecem a Cristo, pode perceber, as pessoas que não conhecem a Cristo entram no ambiente para elas, mas você tem coisa errada aqui. É discernimento espiritual, tá? Carol me deu um exemplo esses dias no ensaio de um discernimento espiritual, falando sobre discernimento. Essa pessoa que está pregando, nossa, como ela fala bonito, como ela é eloquente, né? Mas o discernimento te mostra se é de Deus ou não. A maioria pode ser enganado, mas quem tem o discernimento de Deus, ele entende. E o discernimento de espíritos é um dom. Está em 1 Coríntios capítulo 12, nós já falamos aí sobre dons. Então é a Bíblia. Item 3. Estamos falando das provisões. Os dirigentes, né, humanos. Então a palavra são os
pastores. Então aí é uma das provisões de Deus para a igreja e para os cristãos. Pastor. A palavra pastor tem a sua raiz, significa guia. Então o que é um pastor? Aquele que guia, que mostra o caminho. Tá bom? Você falou alguma coisa? Não. Vamos lá. E 4. Os membros com suas diversas capacidades e dons. Então tá aí, o que Deus deixou, o que Jesus Cristo deixou. O Espírito Santo, a Bíblia, os guias ou pastores e os membros, tá bom? É a conclusão agora? Glória a Deus! Conclusão. Acho que eu fui rápido demais nesse assunto aqui, tá? Não, foi não. Vamos ler Romanos capítulo 12. Vamos falar dos membros? Se é bagunçado? Não posso falar isso, meu Deus. Me segura, Deus. Romanos capítulo 12, falando dos membros a partir do versículo 3. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. O que o apóstolo Paulo está falando aí, gente? Trocando em miúdos. Não fica se achando superior, tá? Vai lá, continua, Monique. Antes, pense com moderação. O que é pensar com moderação, gente? Humildade. Gostei, Cauane, parabéns. Segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Então a fé tem medida? Pela palavra de Deus, sim. Vai lá. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Então a gente está ligado uns aos outros. Me segura, Jesus. Vai lá, Monique. Tendo, porém, diferentes dons. Diferentes o que, gente? Dons. Segundo a graça que nos foi dada. Se a profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou que ensina, esmere-se no fazer. Isso. Ou o que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui com liberalidade. Nossa, contribuir é um dom? Quando eu estou ofertando, eu estou exercendo um dom? Sim ou não? Então, como é que fala? Sim ou não? Sim. Quando eu estou dizimando, eu estou exercendo um dom? Sim. Quando eu estou ajudando um irmão, uma irmã, um jovem, seja quem ele for, eu estou exercendo um dom? Sim. Eu não ia contar não, mas eu vou contar. Nós tínhamos um irmão aqui na igreja, o irmão Manuel. Quem lembra do irmão Manuel? Amém. Gente, irmão Manuel, quem não lembra do irmão Manuel, quando ele pregava a palavra de Deus, ele lia versículo por versículo e explicava versículo por versículo. Um dos irmãos que eu me inspiro. Quando eu entrei na igreja missionária, 22 anos atrás, meu pai estava desempregado e minha mãe, a gente passava por um momento de muitas dificuldades. Uma das pessoas que Deus levantou nesse ministério para ajudar o meu pai e minha mãe foi o nosso irmão Manuel. E tem gente que Deus levanta para nos ajudar. E muitas vezes Deus quer nos ajudar, nos usar para ajudar outras pessoas. Então, assim, contribuir é um dom? É um dom, gente. Pode ser atribuída a benignidade? Também, a benignidade, a bondade, aos dois, tá? Então, é um dom. Gente, a palavra de Deus ela é muito forte, né? A gente tem que estudar. A gente não sabe nada da palavra de Deus. Quando fala a gente, eu me coloco. Se a gente para, meu Deus do céu. Vamos lá, continua, Monique. Desculpa aí atrapalhar a leitura. Com liberalidade. Vou nem falar de liberalidade. Então, se a pessoa pedir R$1, dê 2. É com liberalidade. Vai, Monique. O que preside com diligência. Com diligência. Quem exerce misericórdia com alegria. Com alegria. Deus ama aquele que dá com alegria. Conclusão. Depois de estudarmos sobre a igreja, vamos estudar na próxima semana sobre os dons na igreja. Para isso é necessário que o aluno leia durante a semana 1 Coríntios capítulo 12 e também 1 Coríntios capítulo 14. Nós já tivemos uma aula sobre dons do Espírito, então não vai ser necessário a gente ler, até porque o corpo da lição traz toda a lição, tá? Reflexão em grupo,
Vocês conseguem copiar rapidinho? A gente vai ter uma estrutura aí na outra revista. Vê aí, reflexão em grupo. Nós vamos ter alguns pilares aí importantíssimos e eu tirei um print, tá? Do esboço, tá? Copiem aí na revista de vocês. O que a gente vai ter? Enquanto vocês estão copiando aí, eu vou falando. O que a gente vai ter aí na base? O evangelismo pessoal. É você com você mesmo. É a questão do devocional. O que a gente vai ter aí na nossa base também? Programa de TV ou rádio. Na época que foi escrito aí o Verdade Básica, a internet não estava daquele jeito. Então é um dos canais que a gente também aprimora os nossos conhecimentos. Como base também, gente, da vida cristã, convite de amigos. Então a gente tem que convidar os nossos amigos. Foi no sábado passado, eu tive a oportunidade de convidar minha chefe, estava aqui, a Adriana. E acho que foi na quinta-feira, tinha um amigo meu da escola, né, o professor Sivaldo. A Adriana é diretora? Ela é a minha chefe, é como se fosse uma das responsáveis lá da escola, tá? Teleesperança era um programa que tinha na igreja missionária de ligação. A pessoa ligava para a pessoa, e aí, tá tudo bem? Hoje em dia, como que a ligação é feita para a gente substituir? WhatsApp, né? Mensagem. Acampamentos, a nossa igreja ainda não tem. Ainda não tem. Outros meios ao evangelismo. Aí no topo vem verdades básicas, batismo, o AQCM. O que é AQCM? AQCM. Sabe, Robson, o que é AQCM? Olha só. Agora que sou membro. Então, depois do Verdade Básica, tem um curso que todos vocês têm que fazer, que se chama Agora que sou membro. Eu ia pular essa parte, Robson. É um spoiler. Agora que sou membro. E depois, Academia Bíblica. Ao lado da Academia Bíblica vem o projeto Lar e Companhia, cultos, seminários especiais, faculdade teológica, que é a que eu faço, quem quiser fazer eu super indico, e desenvolvimento dos dons através dos ministérios. Estão anotando? Enquanto vocês estão anotando aí, eu já vou explicar para vocês. A próxima pergunta, qual o propósito da igreja? Vamos ver se vocês lembram o primeiro. Glorificar a Deus. Evangelizar o mundo. Ele tá lendo. Você tá lendo? Tem problema, deixa ele ler. Oi? Você fez? Boa, Fernandes. Então fala aí, Fernandes, qual que é o objetivo da igreja, o propósito? É glorificar a Cristo e evangelizar o mundo, edificar espiritualmente os cientes. Os crentes. Você fez? Mesmo você pediu para sua mãe fazer? Tá todo mundo anotando? O que é aquecer? É Agora que sou membro, que é o próximo curso. Vai ter? A gente vai fazer? Tem alguém ainda me convencendo aí, pegando no meu pé pra fazer. Parabéns, Fernandes. Agora que sou membro. É menor? Assim, Aonde? Vai isso é menor? Oi? A lista é menor? O Agora que sou membro são 8 missões. 8 missões, Carol. Agora que sou membro no nosso ministério, teve 3 turmas. Oi? Não, esse aí não aparece escatologia? Oi? Escatologia não aparece aí? Não aparece, mas eu vejo que o escatologia é o Academia Bíblica, que é um aprofundamento maior da Bíblia. E não é pra igreja inteira, né? Pode ser. Na ideia do nosso pastor é que a igreja toda fizesse a Academia Bíblica. E ele estava fazendo através do escatologia. Porque antes de ter culto domingo de manhã, tinha curso na igreja aqui, o pastor dava aula de escatologia. Vinha 4 irmãos, eu estava no bolo, viu? Eu estava aqui no... Agora eu queria, hein? Tá bom? Mas tem a faculdade teológica, gente, que eu super indico. É muito bacana, eu faço, eu aprendo muito. Façam teologia, tá bom? A teologia, o pessoal fala que a teologia esfria o crente, né? Ou apaga o fogo do crente. Eu não gosto, eu tenho outra visão.
A teologia, ela não apaga o fogo do crente, ela apaga o fogo estranho. Tem muito fogo estranho. Gostou, Monique? Posso passar ou vocês ainda estão copiando? Por que vocês não deixam terminar a lição? Ainda bem que vai ter outra aula, né? Vamos tentar emendar aqui a outra aula. Eu quero terminar hoje, gente. Meu Deus. Quero terminar hoje. Eu vim nesse propósito. Me ajuda aí. Vocês querem pregar o Novo Testamento inteiro? Eu não posso passar. Só você e o Robson aí. Eu não posso passar rápido, Carol. Que uma informaçãozinha pequena pode mudar a vida de. Né, Tati? Tá tudo bem, Tati? A maior resposta vai ver vocês pregando aqui. Exatamente. Posso passar, gente? Pode? Então, qual é o propósito da igreja? Glorificar a Cristo, evangelizar o mundo, edificar espiritualmente os crentes. Tá? A resposta. Resposta. Tem na pergunta de vocês aí como você pode participar do projeto Maringá, o Encontro com Deus? Não tem? Não, tem assim como funciona o projeto Brasil aí no outro contexto. Como funciona, né? Esse projeto aí antigamente tinha aí nos retiros dos acampamentos da igreja missionária e nos encontros da igreja missionária. É que eles dão outro nome aqui, tá bom? Com isso nós terminamos, gente, terminamos, né? Edificar espiritualmente os crentes, pode passar. Pode passar? Tem essa pergunta aqui, quais elementos que nos beneficiam como membros de uma igreja cristã? Tem? Na minha revista aqui não tem. É porque eu fiz pela do aluno. Eu vou fazer pela do aluno e depois eu... Oi? Terminou não, Tati? Glorificar a Cristo, evangelizar o mundo, edificar espiritualmente os crentes. Na igreja nós edificamos a nossa fé. Do lado de fora nós manifestamos a nossa fé. Diferente. A gente edifica, a gente se abastece. Do lado de fora a gente manifesta a nossa fé. Tá? A gente está falando isso pra Carol na terça. Na faculdade precisa de gente de Deus. Na escola precisa de gente de Deus. No trabalho precisa de gente de Deus. Onde for precisa de gente de Deus. Na política precisa de gente de Deus. Tem essa aqui? Quais elementos que nos beneficiam como membros de uma igreja cristã? Então, quais são os elementos? O Espírito Santo. E eu vou até repetir. Eu não estou querendo falar que o Espírito Santo é um elemento. Mas eu estou falando de unidade indivisível. O Espírito Santo e que não pode faltar. O Espírito Santo, a Bíblia, os dirigentes da igreja e os outros membros. E aqui nós finalizamos a lição de número 14.